Há dias em que sentimos que algo está a ferver por dentro, em que cada nova notícia parece carregar mais peso do que a anterior, e hoje é exatamente esse dia. Um dia em que ninguém que sinta este clube consegue ficar indiferente, um dia em que a bancada treme e a alma não encontra descanso. 5 notícias, todas diferentes, todas ligadas pela mesma sensação de ansiedade, de medo, de esperança e de revolta, 5 golpes seguidos que nos obrigam a olhar de frente para a realidade do nosso clube e perceber que o que está a acontecer não é apenas futebol, é muito mais do que isso, é identidade, é paixão, é sobrevivência. O que vais ouvir a seguir não é um simples resumo de mercado, não é conversa fiada de bastidores, é emoção pura, é dor, é orgulho e é aquele fogo que nos mantém vivos mesmo nos dias mais sombrios. Hoje vais gritar, vais questionar, vais acreditar, e no fim vais perceber que o que aí vem pode mudar tudo. Deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve, porque o que está prestes a rebentar vai abalar-te até ao último segundo. Romário Baró, o nome que durante anos nos fez acreditar que a formação do Porto ainda tinha craques capazes de incendiar o Dragão, o miúdo que cresceu dentro do clube e que carregava nos pés o sonho de tantos portistas, acaba agora a fechar um ciclo de forma inesperada. Sai em definitivo para o Radomiak Radom, na Polónia. Sim, leste bem, Romário Baró vai jogar numa liga que a maioria nem acompanha. Isto mexe connosco porque não falamos de um qualquer, falamos de um médio que um dia foi visto como futuro da equipa principal. É verdade que André Vilas-Boas avisou desde o primeiro dia. Era preciso arrumar o balneário, era preciso cortar sedentários, era preciso dar espaço a quem realmente conta para Francesco Farioli. E nesse processo, Romário Baró acabou por ser mais um nome a sair, depois de Ivan Jaime e Dani Namazo. A lógica está lá, menos peso salarial, possibilidade de encaixe futuro, um plantel mais curto e mais competitivo. Mas mesmo quando a decisão faz sentido no papel, no coração dos adeptos é impossível não sentir revolta, incredulidade e até um certo vazio. Romário Baró não foi apenas mais um jogador. Foi visto como talento de topo, estreou-se na equipa principal, chegou a ser titular em jogos grandes, deu a sensação de que podia ser figura durante anos. O problema é que nunca conseguiu confirmar, entre empréstimos falhados, como o do Basileia, onde marcou apenas um golo em 24 jogos e oportunidades escassas no Dragão. A paciência esgotou-se e Vilas-Boas decidiu cortar de vez. É duro aceitar, porque todos sabemos que Baró tinha qualidade, mas também é impossível negar que estava há demasiado tempo sem mostrar evolução. A saída para o Radomiak Radom pode até ser vista como uma oportunidade para relançar a carreira, mas para os adeptos a sensação que fica é de despedida amarga, de promessa não cumprida, de sonho que escapa pelas mãos. Ainda assim, há um detalhe que não pode ser ignorado. O Porto salvaguarda a percentagem de futura venda, ou seja, se Baró explodir na Polónia e voltar a dar nas vistas, os dragões ainda podem encaixar. Não é o cenário perfeito, mas é a forma de Vilas-Boas não deitar fora totalmente aquilo que um dia foi um ativo importante do clube. E aqui entra a tal ambiguidade que todo portista sente neste momento. De um lado, a lógica financeira e desportiva de Vilas-Boas, a arrumação que está em curso, o tal mercado histórico que ele prometeu. Do outro, a dor emocional de ver sair mais um jogador da nossa formação, mais um rosto que cresceu com a mística azul e branca e que agora vai vestir outra camisola. Romário Baró despede-se em definitivo, e nós ficamos entre a razão e o coração. Razão a dizer que era inevitável, coração a gritar que ainda podia ter sido diferente. E se este primeiro corte já dói, se esta saída já mexe com todos nós, prepara-te porque o que vem a seguir vai ser ainda mais duro de engolir, porque há outro jogador que pode estar a caminho da porta de saída e desta vez mexe com o orgulho e com a sensação de abandono. Deniz Gül, um nome que chegou com a promessa de futuro, um avançado jovem, turco, internacional, que muitos acreditavam poder crescer no Dragão, mas que hoje já aparece ligado à porta de saída, já aparece associado ao Besiktas, já dá sinais de que pode não vestir a nossa camisola durante muito mais tempo. E aqui é impossível não sentir aquela mágoa funda, aquela sensação de vazio que só os portistas entendem, porque mais uma vez parece que abrimos a porta antes de ver realmente do que este jogador seria capaz. Francesco Farioli foi claro desde o início. No ataque, a confiança está em Samu Gyoa e em Luc de Jong. 2 nomes fortes, 2 titulares para carregar o peso da frente ofensiva. E com essa decisão, Deniz Gül ficou para trás. Terceira opção, 100 minutos, sem relevância neste arranque de temporada. E quando um jogador de 21 anos percebe que não vai ter espaço, que vai apenas treinar sem jogar, a frustração cresce e as oportunidades lá fora começam a ganhar força. É nesse contexto que o Besiktas surge em cena. Um clube histórico da Turquia, um palco tentador, e logo a imprensa local começa a garantir que o interesse é real, que as conversas vão avançar, que até o próprio jogador já manifestou vontade de regressar ao seu país. Para um adepto do Porto, isto cai como um murro no estômago,
porque ver um jovem, contratado há pouco tempo, desistir da aventura no Dragão desta forma é sentir abandono, é sentir que o projeto nunca lhe deu o abraço certo. O que revolta é a rapidez do processo. Gul chegou no verão passado, falou-se dele como um reforço de futuro, marcou alguns golos, mostrou sinais de qualidade e agora já é descartado. Não houve tempo, não houve paciência, não houve aposta. E mais uma vez a sensação é que o Dragão não foi casa, foi apenas uma passagem rápida. Claro que Vilas Boas tem um plano. Claro que a operação de limpeza é necessária. Claro que o Porto não pode carregar nas costas todos os jogadores que não se impõem. Mas quando se fala de miúdos, quando se fala de jogadores que ainda estão a crescer, o coração portista pede mais. Pede paciência, pede oportunidades, pede fé. E aqui, essa fé não existiu. Se Gul acabar por sair, vai encontrar João Mário e Rafa Silva no Besiktas, dois nomes que também passaram por Portugal, e vai tentar relançar a carreira em Istambul. E nós, adeptos, ficamos com a sensação amarga de mais um jovem que se perdeu antes de se afirmar. Mas se esta saída já magoa, se custa ver promessas a desaparecerem sem se afirmarem, prepara-te para o que vem a seguir, porque a próxima história não é apenas sobre um jogador que parte, é sobre um jogador formado cá, que cresceu com a nossa camisola, que foi moldado no Dragão e que agora veste de outro gigante europeu. João Mário, na Juventus, a falar da exigência do Porto e a elogiar Alberto Costa, é um murro na nostalgia que nenhum portista consegue ignorar. João Mário cresceu no Dragão, respirou Porto desde miúdo, aprendeu no Olival o que significa lutar até ao fim e agora é apresentado em Turim como jogador da Juventus. É duro, é aquele murro seco no peito que mistura orgulho e vazio, porque vemos um talento da casa brilhar noutro palco, com outra camisola, e sentimos que mais uma vez aquilo que formamos com suor e lágrimas está a servir para outro lado. Na sua apresentação, João Mário falou com clareza, destacou a exigência que viveu no Porto, a pressão diária para ganhar, e disse sem medo que essa escola foi o que o preparou para este salto gigante. Ele próprio admite, sem o Porto, não havia Juventus. E isto, para nós adeptos, é um veneno doce, orgulho em ver o nosso trabalho reconhecido, dor em perceber que já não é connosco que ele vai continuar a crescer. E no meio disto, ainda deixou elogios a Alberto Costa, o lateral que chegou do lado oposto da troca, dizendo que tem grande potencial, que pode ser o próximo a marcar presença na seleção e que o futuro lhe pertence. Para nós, é como um eco estranho. Sai João Mário, entra Costa, e nós ficamos a pensar se o ciclo vai ser sempre o mesmo. Formar, perder, substituir. E o mais duro é a nostalgia. João Mário foi daqueles que nos fez acreditar na ideia de que a formação podia ser a base da equipa, que podíamos ter miúdos a subir ao relevado e a marcar gerações, mas a realidade do mercado não perdoa. A Juventus chamou, os milhões falaram, e o Dragão perdeu mais um filho. Para nós adeptos, a ferida é dupla, orgulho de o ver no topo, tristeza por não ser connosco. Porque João Mário não é apenas um jogador, é mais uma página rasgada da nossa identidade. É o exemplo claro de como o futebol moderno nos arranca pedaços da alma sem pedir licença. Mas se esta dor já nos consome, se esta saída já nos deixa pensar no futuro com desânimo, há algo que começa a acender uma luz lá no fundo. Porque se de um lado perdemos um símbolo formado em casa, do outro lado, no Olival, surge uma boa notícia que pode devolver-nos esperança. Francisco Moura, depois de semanas afastado, já está apto para voltar a competir e pode ser peça-chave para Farioli. E é exatamente aqui que a energia muda. Do vazio de ver João Mário de preto e branco em Itália, passamos à esperança de ver Francisco Moura de azul e branco no Dragão. Porque há momentos em que precisamos desesperadamente de acreditar que o futuro também pode estar do nosso lado, e Moura pode ser esse sopro de fé. Num verão em que tantas notícias parecem arranhar o coração dos adeptos, em que sentimos que a cada semana perdemos um pedaço do que é nosso, finalmente chega uma luz que ilumina o caminho. Francisco Moura está de volta, está apto, está pronto para voltar a vestir de azul e branco e deixar tudo em campo. Não é só mais um jogador que regressa, não é apenas mais uma linha no boletim clínico, é muito mais do que isso. Porque Francisco Moura é daqueles que não enganam. Corre, luta, arrisca, e quando veste a nossa camisola falo como se fosse a última vez, como se cada minuto fosse o mais importante da carreira. E é exatamente isso que andávamos a precisar de sentir, que alguém ainda carregue esta mística com a mesma paixão que nós levamos para a bancada. Depois de semanas afastado, limitado, sem poder ajudar a equipa, Moura regressa agora aos treinos coletivos e entra diretamente nas contas de Farioli para o duelo com o Casa Pia. E no Dragão já se sente aquela energia diferente, aquele entusiasmo que nasce quando sabemos que temos um verdadeiro guerreiro de volta à batalha. Basta recordar os números da época passada para perceber o que isto representa.
42 jogos, 4 golos, 11 assistências, consistência, versatilidade e uma capacidade rara de desequilibrar tanto a defender como a atacar. Moura foi uma das peças discretas mas fundamentais da época passada e agora regressa para mostrar que está pronto para repetir a dose ou até ir mais além. Mas não são apenas os números. É a atitude. É a forma como se entrega em cada lance, como não vira a cara ao choque, como transforma cada corrida na ala numa mensagem para a bancada. Estamos vivos, acreditamos, vamos lutar até ao fim. É esse tipo de energia que contagia o balneário e que faz os adeptos levantarem-se das cadeiras. E esse regresso tem também um simbolismo gigante. Num momento em que tanto se fala de saídas, de transferências, de negócios milionários que roubam a identidade, Moura é o contrário disso tudo. É presença, é continuidade, é uma certeza dentro da incerteza. Enquanto uns vão embora, ele regressa para mostrar que ainda há quem esteja disposto a dar tudo por este clube. No Olival, os treinos já respiram diferente com ele em campo. O grupo ganha uma nova solução, Farioli ganha mais uma arma e os adeptos ganham esperança. Porque sabemos bem que quando temos jogadores assim, que não jogam apenas por eles, mas por todos nós, qualquer obstáculo parece mais pequeno. E se a saída de João Mário nos deixou aquele vazio de nostalgia, o regresso de Francisco Moura é a resposta perfeita. Não, ainda não perdemos tudo, ainda há quem vista esta camisola com alma e ainda há motivos para acreditar. É mais do que futebol. É sentir. É viver. É levantar-nos depois de cada queda e acreditar que, enquanto houver jogadores como Moura, este clube nunca vai desistir. Mas atenção, se hoje sorrimos com esta boa notícia, o que vais ouvir a seguir vai gelar-te o sangue, porque há 2 nomes que continuam fora de combate e que podem falhar o clássico frente ao Sporting. E se há pouco celebrávamos o regresso de Francisco Moura como aquela faísca de esperança que reacende a chama, agora voltamos a sentir o murro no estômago que nenhum adepto queria receber. Samu Aguioa e Martim Fernandes continuam no boletim clínico e tudo indica que falham um clássico frente ao Sporting. Não é apenas azar, não é apenas má sorte, é um pesadelo que insiste em perseguir o Porto numa altura em que cada jogo é vital. Samu, o jovem avançado que vinha a afirmar-se como uma das grandes promessas, saiu em lágrimas no jogo contra o Gil Vicente, agarrado à coxa, e a verdade é que a previsão não engana, 3 a 4 semanas de paragem. É cruel, é duro, é daqueles momentos que nos tiram o ar, porque ver um miúdo de 21 anos que joga com a alma despedaçado no relvado dói a todos nós. Do outro lado, Martim Fernandes continua igualmente em tratamento, sem sinais de regressar a tempo de defrontar os Leões. E aqui o choque é ainda maior, porque estamos a falar de uma das maiores joias da formação, um daqueles jogadores que carregam o futuro do clube nos pés, e perceber que ele pode ficar de fora de um clássico é como se nos arrancassem uma arma das mãos antes da guerra. Francesco Farioli, que já tinha pedido mais soluções, vê-se agora obrigado a preparar um dos jogos mais importantes da temporada sem 2 das peças que poderiam ser decisivas. E nós adeptos ficamos presos nesta corda bamba entre a fé e o medo. Fé de que os que entrarem vão corresponder, medo de que estas ausências pesem demasiado no resultado final. E o que custa ainda mais é a reação do próprio Samu em Barcelos. As lágrimas não foram apenas de dor física, foram também de frustração, de impotência, de quem sabe que ia ter uma oportunidade gigante e agora vê tudo em suspenso. Essa imagem fica gravada na memória de todos nós, porque mostra a crueza do futebol. Num segundo podes estar a viver o sonho, no outro és arrastado para o inferno. Agora, a pergunta que ecoa em todos os corredores do Dragão é simples. Será que conseguimos enfrentar o clássico sem eles? É certo que há alternativas, que o plantel tem experiência e jogadores capazes de assumir o jogo, mas não se trata apenas de substitutos, trata-se da energia que Samu traz à frente de ataque, trata-se da confiança que Martim transmite quando pisa o relvado. Perder isso num clássico é perder muito mais do que 2 nomes na convocatória. E nós, adeptos, sentimos o peso dessa incerteza. Porque sabemos que um clássico não se joga apenas com tática, joga-se com coração, com chama, com a alma de quem está disposto a morrer em campo. E se 2 dos nossos guerreiros ficam de fora, todos os outros têm de carregar ainda mais forte essa responsabilidade. Este é o momento em que o Porto tem de se unir como nunca. É o momento em que o Dragão tem de rugir mais alto, porque mesmo sem Samu e Martim, este clube já mostrou que é capaz de se levantar quando todos pensavam que estava de joelhos. O clássico aproxima-se, o nervosismo cresce, mas uma coisa é certa, juntos, vamos entrar em campo para lutar até ao fim. Comenta, partilha e subscreve, porque quem sente nunca desiste e quem acredita volta sempre mais forte.